Shabbat Shalom, que alegria estarmos aqui essa semana, uma paraxá bem interessante, que a gente possa entender pelo Ruach, uma paraxá com contrastes, mas que a gente sabe que a palavra, ela é instituída pelo Senhor, nós temos desde Bereshit, desde Gênesis até Apocalipse, e tem o Ruach que nos ensina a palavra, o entendimento, as coisas que às vezes a gente não entende, que a gente possa buscar cada dia a sabedoria do Eterno através do Ruach que nos direciona e nos capacita para entendermos a palavra do Senhor. Que alegria estarmos aqui. Meu nome é Benjamin Serber e estou aqui com meu querido amigo e irmão em São Paulo, Brasil, Sami Stachover. Shalom ve shalom, Ahi. Muito shalom na vida de vocês, companheiros companheiros de YouTube, né? Porque vocês nos conhecem pelo YouTube e vocês têm sido realmente um privilégio para nós que tenham a audiência que vocês nos dão. Por quê? Porque o que a gente quer compartilhar é exatamente isso, Beni. As maravilhas que este nosso Elohim maravilhoso preparou para cada um daqueles que acreditam nele. E acreditar confiando, não é isso, Beni? É verdade, com certeza. E que alegria minha também de também poder dizer que eu te conheço pessoalmente, somos há muitos anos amigos, e o Baruch Shemó, pela sua vida, que há quase 30 anos já tem levado a palavra do Senhor todos os dias, todos os anos, todá a ele pela sua vida também. Hoje nós temos a Parashá Pinhas. Pinhas é o nome da Parashá, ele era sobrinho neto de Moshe, neto de Aharon, o sumo sacerdote Arão. Então, Parashá Pinhas em números, que em hebraico é Bamidbar, significa no deserto, 25:10 até 31. Depois nós temos a Haftará, que é a parte dos profetas da leitura semanal, em 1 Reis 18:46 até 19:21. Depois nós temos Yohanan, o livro de João 2, do 13 ao 22, e Salmos Teilim 50. Então, muito interessante que nós temos essa paraxá e o zelo, a gente pode ver, uau, que coisa louca, né? A gente vê muitas vezes na dispensação de como o Senhor agiu muitas vezes. Hoje, a gente não sai aí levantando a espada por zelo, né? Muitas vezes a gente até tem vontade, porque somos seres humanos, vamos ser sinceros. Pedro também teve essa vontade e acabou fazendo, mas a gente vê que naquele momento o Senhor conseguiu romper algo que ele ia, o ódio dele, né? Vamos dizer assim, é difícil a gente entender a justiça do Senhor, a misericórdia ao mesmo tempo, o amor, o ódio, muitas vezes, né? Mas o Senhor, ele tem a justiça dele, os princípios dele, e ele se agrada com quem zela pelos princípios. Naquele momento, Pinhas, a gente pode ver nessa paraxá, nessa porção semanal, ele conseguiu quebrar algo que estava acontecendo, né? Foi uma atitude radical, mas ele fez naquele momento. Mas aconteceu, a gente volta na raiz, a raiz é que aconteceu coisas que o Senhor não aceitou, não era da vontade do Senhor, que o povo de Israel tivesse atos, né, de relações com filhas de outros povos, povos idólatras. Hoje a gente chama, na congregação, né, no corpo de Yeshua, entre judeus e não judeus, do jugo desigual. É a mesma coisa, o jugo desigual naquela época era o povo de Israel se juntar com filhas de
povos idólatras, né? Povos que não tinham Deus de Israel como Senhor. Então, aconteceu essa atitude. Como você vê tudo isso? O que você pode dizer do que o Senhor te mostra em relação a essa paraxá, nosso querido Sami? Então, a dúvida toda é, será que eu reajo como Pinhas? Será que eu vou reagir como o profeta Elias, quando ele mata os profetas de Baal, como nós lemos na Haftará? Será que eu vou reagir como Shimon, Kefa, Pedro, quando ele corta a orelha do servo do Cohen Agadol? Eu tenho vontade, às vezes, de esmurrar aqueles caras que dizem, não, Deus não existe, né? E eu sou obrigado a morder a língua. Eu sou obrigado a morder a língua porque aí seria uma reação carnal, aquilo que a religiosidade nos permitiria fazer. Mas, na verdade, nós fomos transformados dessa religiosidade quando nós aceitamos Yeshua HaMashiach como nosso Mashiach, como o que ele é realmente. E o presente que eu recebi de Yeshua foi o Ruach HaKadosh, o Espírito Santo, aquilo que no hebraico se diz vento. Esse vento soprou no meu coração e quebrou a dureza do meu coração quando ele me fez entender de que, opa, agora nós vivemos no Hesed, na graça. O ponto máximo que eu te diria é de que os três exemplos, né? Pinhas, Elias e Pedro, eles fazem aquilo que eles fazem por pressão. Yeshua, ao contrário, ele diz assim, olha, sabe o que é? Vocês foram zelosos, eu agradeço muito, mas agora eu vou fazer aquilo que o zelo do meu Elohim, que é meu pai, me manda fazer. Ó, minha mão, põe um prego. Então, aqui você vai até as últimas consequências do teu zelo. E é isso que é maravilhoso na obra de Deus, né? Podermos ver o zelo pela palavra. Nos incomoda quando nós vemos citações erradas, quando inventam versículos na Bíblia, quando falam de livros apócrifos dizendo que são santos. São coisas que nos incomodam profundamente. Por quê? Porque o nosso amor tem que aflorar. E é isso que eu acho que você precisaria pôr no teu entendimento. Como aflorar esse teu amor pelo teu Elohim. Aquele que estava na cruz e disse, não, tudo bem, deixa, está consumado, eu já cuidei disso. É verdade, é verdade. Então, o que é interessante é que o mesmo Deus, o mesmo Eterno, desde o começo da criação, é o mesmo. Ele não muda. Muitas vezes ele age de uma forma diferente, manifesta de uma forma diferente, mas ele continua querendo que nós continuemos com os princípios, querendo que nós continuemos zelosos, mas a forma que a gente age com os que não são zelosos é a diferença hoje em dia, não é verdade? É o mesmo Deus que quer continuar com que a gente preserve os estatutos dele, os princípios dele, os zelos dele. Ele não mudou as regras, mudou a forma da gente agir algumas vezes. A gente não sai batendo, a gente não sai brigando, xingando, mas a nossa postura, a gente não vai abrir mão dos nossos princípios que o Eterno nos deu, mas a gente vai amar as pessoas por misericórdia delas, mas não vai abrir mão. Então, isso é o que Yeshua nos ensinou, amar sem abrir mão dos princípios. Isso é uma coisa que todo dia o Ruach tem que nos ensinar. Ben Adam Hadash. Ben Adam, nova criatura, nós somos. Então, muitas vezes, a gente vai manifestar da forma diferente do que antes a gente manifestava, antes de conhecer Yeshua, mas sem abrir mão do que
a gente crê da nossa fé, dos nossos princípios. Isso é todo dia pedindo para Ele nos capacitar, Ele nos fortalecer, Ele nos ensinar, Ele nos transformar em mansos cada vez mais e nos renovar cada dia, para que a gente possa continuar andando nesse mundo sem viver nas coisas desse mundo que nos tiram do Senhor. E um outro assunto muito interessante dessa paraxá é como a gente se agradar, como a gente se alegrar do trabalho dos outros, dos outros irmãos que servem ao Senhor, e juntos ter uma visão de reino. Essa visão de reino, Moisés teve quando ele soube que ele não ia entrar na terra, mas mesmo assim, mesmo não entrando, ele não disse, não vou entrar? Então não importa, não vou preparar ninguém, porque eu mesmo não vou entrar. O ego dele não falou mais alto. Ele preparou Yoshua Binun, Josué. Ele honrou Josué. Ele apoiou numa visão de reino, numa visão de servir o reino, para que o sucessor dele, Josué, pudesse combater da melhor forma, fazer a melhor forma. Isso é a visão de reino que a gente também vê nessa paraxá. Moshe, mesmo não sabendo. Então, o Senhor quer trabalhar em nossas vidas. Benjamin, você não vai fazer isso. Você até aqui fez. Agora você vai preparar outra pessoa para fazer esse tipo de trabalho. Como eu devo agir? O meu ego não pode falar mais alto. Então, que o Senhor possa trabalhar nossas vidas. O Eterno pode o ego não fala mais alto. Se não for eu, então não vai ser ninguém. Não, eu tenho que me alegrar com o trabalho. O Senhor me está fazendo o trabalho dele. Se eu puder, eu vou fazer junto. Mas se não for para eu fazer, se eu tiver outra coisa fazendo, eu vou apoiar ele da melhor forma possível. Eu vou incentivar, eu vou orar pela vida dele. Como um corpo que tem dedos diferentes, mas é a mesma mão. Esse é o corpo de Yeshua, esse é o servir no reino. Então, que a gente possa cada dia servir como Moisés fez. Ele não entrou, ele não participou do que ele mais esperava, do que ele mais almejava, entrar na Terra Prometida, mas ele preparou o povo, ele apoiou o sucessor dele numa visão de reino. O que você pode dizer sobre isso, Sam? Pois é, Beni. Nós todos sabemos o que é uma corporação. Então, muitas pessoas trabalham em empresas grandes e aprenderam a viver de uma maneira corporativa. Tem o diretor de recursos humanos, tem o vice-presidente de marketing, tem o diretor comercial, tem o gerente de desenvolvimento de produtos, e a nossa tarefa dentro de uma corporação é apoiar cada uma das outras partes da empresa, porque sabemos que quando a empresa vai bem, nós também iremos bem. Essa visão do que Moshe faz é uma coisa impactante, porque é aí onde você sente a realidade de quem é um líder. O líder não tem vontades próprias, tem gestão determinada pela tarefa que ele está fazendo, que é muito diferente isso, né? Você colocou de uma maneira muito engraçada. Nós dizemos de que nós em Yeshua somos um, mas Yeshua, ao mesmo tempo, nos vê como dedo, como mão, como cotovelo. Por quê? Porque é parte de uma única unidade. E é aí onde vem uma coisa até engraçada, né? Porque uma unidade é composta de várias coisas. Uma coisa é Echad e outra coisa é Echid. Então, quando nós dizemos Adonai Echad, é um conjunto de coisas. Adonai Echid seria um único elemento de um conjunto. E aqui nós somos Am Israel Echad, ou seja, somos todos parte do mesmo. Pode ser gordo, baixo, alto, magro,
com bigode, com barba, mas somos todos parte do mesmo corpo. E é isso que nós precisamos entender, que a obra de Deus precisa de cada um de nós, fazendo uma determinada tarefa para a honra e glória do nome do nosso Elohim. Acho que essa que é a visão do líder verdadeiro. E cuidado, líder não significa aquele cara que está na frente das coisas. Líder, aquele cara, aquele servo simples, também é um líder, porque ele está fazendo a sua parte dentro daquilo que lhe cabe fazer. Eu acho que essa que é a grande colocação do líder Moshe. É verdade. E essa visão do conjunto, a visão de apoio, e que hoje a gente vê as queilotas, as congregações, e a gente precisa ter uma visão de, não uma visão humana, mas uma visão de reino, como seres humanos, mas sempre abrindo mão da nossa vontade, do nosso ego. Infelizmente, a gente vê muita gente se descongregando. Várias vezes eu falo isso, mas o Senhor me toca para falar isso. Porque assim como o povo de Israel, um dos sinais que o Senhor mostrava o agir dele é quando o povo estava unido. Quando o povo estava desunido, perdia as guerras, perdia a unção, perdia toda a estrutura do Senhor, toda a estrutura espiritual. E hoje a mesma coisa. Pessoas não estão congregando porque o líder me falou isso, me incomodou e não sei o quê. Aí vai para uma congregação, vai para outra, não fica em lugar nenhum. Em casa, estou buscando em casa. Onde é bíblico? Eu sempre tenho repetido porque isso tem me tocado isso. Porque hoje nós temos visto descongregados. Aí no Brasil, ou na Europa, ou nos Estados Unidos, e aqui em Israel também, onde eu estou. Aqui em Israel, nós temos muitas pessoas que conheciam a palavra, que no Brasil seguiam, aqui em Israel, não, mas eu estou seguindo em casa, eu estou buscando em casa. Me mostra na Bíblia, na palavra, no Tanar, no Brit Hadashah, onde está escrito que a gente tem que buscar só em casa. Então, suportai-vos uns aos outros. O Senhor vai agir no corpo quando o corpo estiver unido. Quando a gente sair da meninice, o outro me falou isso, o outro fez aquilo. Se o outro falou, então eu tenho que eu não posso ser igual. Então o outro vai responder, né? Primeiro para o Senhor e depois se ele tiver que pedir perdão. Mas eu não posso guardar isso no meu coração, porque isso não convém. Assim foi o povo de Israel. Quando estava unido, o Senhor agia. Quando não Moisés mandava, ele fazia o que era para fazer. E quando também fez errado, que bateu na pedra quando não devia bater, também foi punido. Que a gente possa olhar os ensinamentos e o que aconteceu com o povo de Israel em várias situações, para que a gente também possa receber isso e praticar. Que a gente possa estar unido como corpo, porque os dias difíceis estão chegando, nós estamos no princípio das dores, que a gente possa sair dessa meninice, que a gente possa se unir, porque a gente só vence unido, o corpo de Yeshua, isso que Yeshua quer, união, abrir mão das coisas que não edifica, e que a gente possa, onde dois ou mais estiverem, ele está. Não é verdade, Sammy? Tofno é ótimo, muito bem, é isso mesmo. A preocupação de andar sozinho é de que a gente vai fraquejar. Quando nós andamos sozinhos, nós não temos apoio. E muitas vezes nós estamos errando em alguma coisa simples e a gente não se dá conta. Daí a importância de ter alguém caminhando junto para que nos ajude. Olha, presta atenção, por que você fez assim? Você deveria fazer assado. Ups, espera um momento. Esta forma de entender é que faz de nós verdadeiros servos. Não porque eu estou fazendo assim há 20 anos, está certo. Não porque eu não estou fazendo isso nos últimos 20 anos é que eu estou certo.
Mas se tem alguém que me ajuda, seja um líder, seja um servo, seja alguém que tem uma visão diferente, eu tenho que parar para ouvir. Mas parar para ouvir e analisar de acordo com o texto da nossa, o Sefer HaBritot, a nossa Bíblia como um todo. A nossa Bíblia como um todo, é interessante que a gente chama de Bíblia, mas, na verdade, Bíblia é uma palavra grego, é palavra, Bíblia, né? Mas, na verdade, ele é muito mais do que uma palavra. O Sefer HaBritot é o que tem todas as promessas. Todas as promessas estão nesse livro, são as alianças. E a aliança que Deus te deu é o seguinte: anda no meu caminho que eu estou contigo. Por quê? Porque eu quero ser o teu Elohim, para que você me seja meu povo. Agora, você não pode ser rebelde e dizer assim: espera, quem manda aqui sou eu. O Elohim vai olhar para você e vai dizer assim: ah, você acha que você manda aqui? Tá bom. Olha o exemplo de Moshe. Moshe conversa com a rocha. Aí Moshe, no momento de ira, porque ele realmente ele deveria estar irritadíssimo com o povo murmurando o tempo inteiro, e ele não se deu conta. O Elohim disse: fala com a rocha. Moshe se atrapalhou, ele bateu na rocha. Ok, a água veio de qualquer maneira, mas Moshe pagou o preço, não entrou na terra. Por quê? Porque ele simplesmente foi fazer a obra dele, não era a obra do Elohim. Era para engrandecer o nome de Deus. Por quê? Porque o verbo é aquilo que fez tudo. O Yohanan diz assim: o verbo se fez carne. Deus veio como Yeshua e estava lá no meio de nós. Então, a palavra que o Elohim queria que Moshe dissesse era justamente para que visse o poder do verbo. Yeshua HaMashiach. Ele só de falar, a rocha de repente ia brotar água. Não é, é lindo poder ver dessa maneira e perceber o poder que o Elohim quer derramar sobre você para que você faça coisas para a honra e glória do nome dele. E isso você só pode se melhorar quando você convive com alguém que te ajude a corrigir. É isso mesmo. Amém. Que a gente possa cada dia sermos capacitados pelo Senhor e amansados pelo Ruach, para que cada dia a gente possa conviver uns com os outros a cada dia e receber o melhor do Eterno juntos conosco, unidos pela força do Ruach, que nós possamos esse Shabat refletir em todas as coisas, nessa palavra, nesses trechos, versículos, e que a gente tenha um Shabat de alegria e de muito Shalom. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom Mevorach. Até a próxima!